E é interessante notarmos nos pacientes esse interrelacionamento. Pacientes com atopia respiratória que pioram, evoluindo para asma, pacientes com rinite alérgica que melhoram com tratamento clínico e evoluem com uma atopia de pele, e vice-versa, e pacientes com infecções de vias aéreas superiores ou com um processo infeccioso de pele que melhora após uma purgação intestinal. A mucosa nasal, e a mucosa de todo o trato respiratório, ela é formada por um epitélio colunar pseudoestratificado ciliado. No nariz, ela é responsável pela umidificação, pelo aquecimento do ar inspirado e pela purificação. Só que, para que ocorra essa purificação, existe um complexo mecanismo de defesa aí presente. Então, quando um agente exterior, seja ele alérgeno, irritativo, ou simplesmente uma mudança de temperatura, invade a mucosa nasal, começa a acontecer degranulação mastocitária, liberação de substâncias vasoativas. Essas substâncias desencadeiam processos inflamatórios nesse epitélio. A sequência desses processos inflamatórios, eles acabam se espalhando por toda a mucosa e as células colunares acabam se desprendendo, deixando com que as terminações nervosas livres fiquem cada vez mais expostas. Então, isso faz com que o processo inflamatório piore e se perpetue. E isso caracteriza a inflamação neurogênica, que define exatamente o que é rinite, um processo inflamatório crônico da mucosa nasal, acompanhado de crises de agudização. A rinite é uma das doenças crônicas mais comuns do mundo. Já em 2001, estimava-se a sua prevalência em 15% da população mundial. No Brasil, um estudo de 10 anos atrás mostrou que 34% dos adolescentes tinham rinopatias e cerca de 18% deles a rinopatia era alérgica. Esse número deve ter piorado muito, visto a baixa qualidade de vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? Ninguém brinca mais, né? E aqui a nossa associação com rinopatia alérgica e asma, né? Os otorrinolaringologistas e os pneumologistas já perceberam, e isso já foi definido em números, a inter-relação entre os dois. Afinal, é a mesma mucosa, né? Então, 70% dos pacientes com asma possuem rinopatia alérgica e 35% dos pacientes com rinopatia alérgica apresentam quadros de asma esporádicos. E esse autor aqui, em 2000, ele realizou um trabalho interessante, que ele provocava uma indução inflamatória brônquica, e ele mostrou que existiam processos inflamatórios nasais que aconteciam após essa inflamação brônquica, ou seja, mostrando esse interrelacionamento novamente. E não dá para falar de rinite sem falar de sinusites, por isso que o título mais adequado seria acupuntura em rinossinusites. Primeiro, por causa do mesmo tipo de epitélio que reveste o nariz e as cavidades nasais. Segundo, porque as cavidades paranasais elas são aeradas pela fossa nasal. Então, quando ocorre um processo inflamatório a nível de cavidade nasal, esses pertuitos de aeração eles são extremamente pequenos. Isso faz com que diminua a aeração nos seios paranasais, ocorra uma inversão da concentração de oxigênio e concentração de gás carbônico, evoluindo para os quadros de sinusites. Por isso, as rinites são sempre acompanhadas de um processo sinusal concomitante. Outras complicações da rinite, né, por causa desse fluxo posterior descendente de secreção, ela acaba provocando faringites, amidalites de repetição, principalmente em crianças, laringites e traqueites. Esse processo inflamatório, principalmente nas crianças, né, ele acaba desencadeando uma hipertrofia da tonsila faríngea, a famosa adenoide, né? E isso acaba provocando uma consequência pior para essas crianças, porque elas começam a apresentar quadros de apneia e hipopneia no sono, alterações de crescimento maxilofacial, alterações de déficit de crescimento ponderostatural, porque não respiram e não dormem adequadamente, não liberam hormônios de crescimento, e essa adenoide, essa tonsila faríngea, acaba obstruindo a tuba auditiva, levando a quadros de otite média aguda, otite média serose e perda auditiva em crianças. Aqui a gente tem dois exemplos de tímpano com uma otite média aguda, né? E aqui uma otite média serosa. A gente vê uma opacidade do tímpano maior, mostrando a presença de líquido dentro da cavidade e, consequentemente, uma perda auditiva, por uma alteração na condução do som. Então, através de uma história clínica, uma avaliação clínica, um exame otorrinolaringológico básico, pelo menos, né, a gente define os diagnósticos nosológicos, etiológicos e faz-nos pensar em alguns diagnósticos diferenciais para esses pacientes com rinite, né? Além disso, temos que avaliar a gravidade do quadro,
porque, como eu falei, os processos inflamatórios eles vão se perpetuando e se espalhando pela mucosa para poder instituir o método terapêutico mais eficaz. Então, aqui a gente vê alguns diagnósticos diferenciais, uma mucosa nasal normal, mas com um desvio de septo, um esporão septal importante. Isso aqui provoca obstrução nasal e, com o tempo, coriza, dores de cabeça, cefaleias, né? Aqui é a imagem tomográfica do mesmo paciente, mostrando o esporão. Quadros mais graves, a gente não pode esquecer, né? Um carcinoma de seios da face, um papiloma invertido, né? O paciente chega com obstrução nasal e coriza, uma pequena avaliação, pelo menos para diferenciar de quadros mais intensos, né? E aqui uma imagem tomográfica de um paciente pós-operatório de uma polipose nasosinusal. Na verdade, a única coisa que foi feita nesse paciente foi ajudá-lo a respirar um pouco melhor, que é quadros dramáticos, quadros recidivantes, né? E que devem ser diferenciados. A acupuntura também pode ajudá-los, mas isso também é tema para outras palestras, né? Como se dá o tratamento desses pacientes com rinossinusites? Em duas fases. Primeiro, tratando as crises de agudização. Qual o objetivo? Diminuir o processo inflamatório, não deixar com que aquelas células colunares se desprendam e permitir com que a mucosa se refaça, né? E nos períodos de remissão, harmonizando e fortalecendo esses pacientes para que diminuam as crises de agudização. O que a gente observa no dia a dia é que as crises de agudização elas começam a vir cada vez menos frequentes e menos intensas, ou seja, mais facilmente tratáveis. Primeiro eu vou falar para vocês alguns pontos que eu uso praticamente em todos os pacientes com rinopatias, rinosinusopatia, né? Depois a gente diferencia as rinopatias vasomotoras e alérgicas, né? Então, o ponto intestino grosso 4, né? Ponto utilizado com frequência, fígado 3, bexiga 67, são pontos interessantes para quadros de congestão e secreção nasal. O bexiga 7, com a agulha direcionada para o nariz. O intang, o bexiga 2. O ponto IG20 com uma transfixação no sentido do processo ascendente da maxila até chegar ao ponto bitong, né? É um ponto bem interessante para obstrução nasal. O ponto VG25, logo abaixo do VG25 existe um ponto curioso também utilizado para obstrução nasal, praticamente eles são pontuados juntos, né? A área nasoglossofaríngea da craniopuntura, que é o ponto VG23 com a agulha transfixando em direção ao ponto VG24, e o ponto estômago 5, que leva a energia de defesa para a região cefálica, né? A energia Wei. Essa associação é bem interessante porque nos ajuda, em quadros de rinopatias associadas à cefaleia frontal, nos ajuda a definir a gravidade do quadro. Porque quando o paciente não melhora com essa associação, provavelmente ele já tem um processo infeccioso instalado dentro do seio da face, né? Ou a cefaleia dele não tem nada a ver com a rinosinusopatia. Como curiosidade, alguns pontos curiosos que são citados e dois são bem utilizados por mim no consultório, né? Esse ponto aqui, chamado ponto da coluna vertebral, ele se encontra no lado ulnar da articulação metacarpofalangiana do quinto dedo. É um ponto doloroso, é um ponto transfixante no sentido do coração 8, né? Ele é utilizado não só para obstrução nasal, mas também para zumbido, trauma de coluna vertebral e lombalgias. Esse ponto aqui se encontra atrás e no meio do calcanhar, tá? Ele é chamado zona da boca, né? É um ponto superficial, ele fica bem na linha de transição da pele vermelha para a pele mais clara, utilizado para obstrução nasal, odontalgias e epistaxes. Um ponto localizado, ponto pulmão, na interfalangiana distal do quarto dedo, na face palmar, utilizado para rinite alérgica, asma e urticária, né? Ponto pulmão. E esse ponto eu uso com frequência, ele fica aproximadamente 1 Tsum abaixo do IG11, tá? Ele é um ponto profundo, e quando você punctua, o paciente refere um torpor, que se estende até a região da mão, até a região do punho, utilizado para rinite alérgica, febre e psoríase. Agora, definindo um pouco as etiologias dessas rinites, né? Não precisa ser um frio intenso, muitas vezes esse ar-condicionado já pega alguns franguinhos de granja, né? Ou aquele dia calorento, a pessoa cai numa piscina mais fria. Muitas pessoas que têm essa suscetibilidade, elas deixam esse frio invadir o organismo e eles desencadeiam quadros causados pela invasão de vento frio.
Então, essa suscetibilidade, e é muito comum observarmos isso no consultório, a gente observa a sudorese espontânea. A gente sempre pergunta para o paciente, principalmente para os pais, né, se a criança ou se o paciente sua à noite, se ele tem aquela transpiração noturna. Esses pacientes eles têm os poros abertos e isso facilita a invasão de vento frio, né? Isso ocorre devido a uma desarmonia entre o Qi nutritivo e o Qi defensivo. Aqui, uma imagem endoscópica, fossa nasal direita, tá, um processo inflamatório agudo, a gente vê áreas pálidas, com áreas de inflamação, uma coriza clara. Pela invasão de vento frio, esses pacientes podem apresentar inicialmente um quadro de febre, um quadro de calafrios, obstrução nasal pela turgescência das conchas nasais, hiposmia, cefaleia, crises de espirro, né, crises esternutatórias. O paciente vem com uma saburra branca, uma língua pálida, mostrando a sua deficiência de yang, de superficial. O pulso é superficial e tenso, e tem uma plenitude na posição do pulmão. Além dos pontos já citados anteriormente, a associação com o pulmão 7 é interessante, porque ele melhora a função dispersiva do pulmão e elimina o excesso, né? Nesses pacientes com invasão de vento frio, a técnica de sudorificação também é bem interessante, principalmente quando eles são pegos no início da crise, com aquele quadro de febre, de calafrios, né? Uma massagem na região interescapular, com uma punctura do VG14, tem um efeito bem eficaz. E num período de remissão, a gente já não vê aquela saburra branca presente, mas uma língua bem pálida e o pulso macio e frouxo, mostrando a sua fragilidade do Qi nutritivo, né? Nesses pacientes, no período de remissão, fortalecer, né, a energia do rim, a energia do pulmão. Moxa é bem interessante, né, para fortalecer o yang. O pulmão 9, que fortalece o Qi do pulmão. Estômago 36 e o rim 7, que fortalece o Qi defensivo, tá? Gosto de utilizar bastante fitoterapia, principalmente crianças que não querem se submeter à acupuntura ou pais que não querem deixar as crianças se submeterem à acupuntura. Então, o Ximbitang é uma fórmula de escolha para esses pacientes. A principal planta é a Radix puerária, né? É uma fórmula que tem a função de dispersar a superfície, elimina o frio, tem uma ação dispersiva do pulmão, desobstrui vias aéreas superiores, elimina a secreção nasal e diminui a congestão. O Guijitang, principalmente para esses pacientes que têm essa deficiência de yang, tá? Uma fórmula com canela, ela tem propriedade doce e picante, ela é indicada para invasão de frio, com a deficiência prévia do yang, né? Ou seja, o paciente que tem a sudorese espontânea, e é interessante que, à medida que a gente vai fazendo o tratamento, essa sudorese melhora, né? Essa sudorese espontânea, né? A fórmula alivia o exterior, aquece e desbloqueia os meridianos e reforça o yang qi. E quando o paciente não tem essa deficiência de yang prévia? O mahuang é uma planta bem interessante, né? A erva efedra, porque ela ajuda a eliminar o frio, alivia a superfície, promove a sudorese, tá? Mas essas fórmulas, essas plantas, eu não costumo usar nos pacientes com a deficiência de wei qi, né? De yang qi. E o conchitang, com cebolinha, né? O kombai, ela alivia a síndrome exterior, dispersa o vento frio e reforça o yang. Essa fórmula é bem interessante quando a gente tem quadro de cefaleia associada à invasão de frio. Muito comum em motoqueiros, né? Eles andam de moto, eles têm invasão de vento frio, estão sempre com dor de cabeça e com a rinite vasomotor atacada, tá? A principal planta dessa fórmula é o Ligustissum wallichi. Ela é uma planta de propriedades quentes, né? Sabor acre e amarga. Ela é bem utilizada para cefaleia porque ela ativa a circulação do sui e do qi, tá? Então, expele o vento e elimina a dor. E nos períodos de remissão, a gente precisa fortalecer esses pacientes. Além do Guijitang citado anteriormente, que fortalece a superfície, o Bujon Ititang fortalece o Qi nutritivo, tá? Formada pelo Radix astragalus e pelo Radix ginseng. E o Reishi, que fortalece a imunidade. Para terminar? Então, vou dar uma corrida, tá? A rinopatia alérgica e a rinopatia não alérgica, invasão de vento-calor. A diferença é que o alérgico ele é invasão de alérgenos, então existe uma reação de hipersensibilidade do tipo 4 com afluxo de eosinófilos. E os não alérgicos é uma substância irritativa que provoca aquele estímulo neurológico e o processo inflamatório, tá? Nos exames laboratoriais não aparece o afluxo de eosinófilos. A exacerbação de yang nasal, sempre associada a uma junção do aumento do yang interior, que é a suscetibilidade do paciente, né, à alergia ou à irritabilidade, com a invasão do yang exterior, né?
Duas situações são bem interessantes, onde o yang exterior, por exemplo, o álcool, né, ele desencadeia a rinite alcoólica. Né? Normalmente, isso daqui acontece puramente porque o aumento do yang interior é maior do que a invasão do yang exterior, né? Não é um vento-calor. Então, o yang do fígado ataca o yang do pulmão, a rinite causada por álcool. Nesses pacientes, ponto VB8 e Taiyang. E uma outra situação, a rinite gestacional. A rinite gestacional, pelo aumento do yang interior e pelo aumento da congestão, elas apresentam bastante quadros de rinopatias. O Shinbitang é bem utilizado nesses pacientes. Tá? Então, aqui, ó, uma imagem endoscópica, um processo inflamatório importante de fossa nasal esquerda. Né? Obstrução nasal, coriza-aquosa, espessa, branca, já pode ficar amarelada, dependendo do tempo de acometimento. Irritação conjuntival, hiposmia, dor faríngea, cefaleia e prurido, né? Que é o que principal diferencia as rinopatias por vento-calor. Aqui uma língua, né, avermelhada, mostrando essa suscetibilidade. O pulso superficial e vazio, ele é tenso quando o paciente tem essa plenitude do yang, ou, por falsa plenitude, ele acaba sendo vazio, né, uma deficiência de yin. Pontos utilizados, além dos anteriores, IG11, TA5, que elimina o vento-calor, o VB20, o VG14 e o fígado 2, né, e o pulmão 7, novamente citado, porque tem essa ação dispersiva do pulmão. O Bi-Yampian é uma fórmula de escolha, ela tem uma combinação do sabor amargo e picante, então ela age no meridional do pulmão, dispersa o vento-calor nasal, alivia a obstrução e a congestão. Existe também a rinocinusite crônica, né? Quando ela não está infeccionada, é um processo crônico com acúmulo de umidade e estagnação. A gente observa aqui uma mucosa mais vinhosa, um processo inflamatório em acontecimento, paciente com cefaleia, congestão nasal, hiposmia, né? Secreção esbranquiçada, sem odores. Aqui a gente já vê uma língua pálida, mais arroxeada pela estagnação, marcas de umidade, saburra branca mais espessa. Tá? O pulso também sinais de umidade, macio e frouxo. Nesses pacientes, o estômago 8, para eliminar a umidade da região cefálica, o mestre do coração 6, estômago 40 e baço pâncreas 3. As fórmulas de escolha para esses pacientes, Shinbitang e o Xuanxiong já citados, e aqui uma rinopatia crônica infecciosa. Ó, uma imagem endoscópica, fossa nasal esquerda, com secreção purulenta saindo de dentro do seio maxilar. Tá? Cefaleia em peso, dor frontal. Nesses pacientes, você associa o estômago 8 e o Intang, não melhora a dor de cabeça. Muitas vezes é preciso até entrar com antibiótico. Tá? Cacosmia, cacogeusia, né, que é mau cheiro ou mau gosto, rouquidão. Língua com marcas de umidade, uma saburra mais espessa e amarelada, pulso macio, cheio e rápido. Associação de estômago 8, mestre do coração 6, estômago 40, BP3, P7 e o P10, que é um ponto interessante quando o paciente refere dor faríngea por causa da secreção escorrendo para a região posterior. Intestino grosso 11, VB20 e VG14. A erva de escolha para esses pacientes com sinusopatia infecciosa, o Xin Feitan, com a Phlox magnolia e o Gypsum fibrosum, que elimina o calor, seca a umidade, e o Canherzissan, que é analgésica, também elimina a mucosidade e calor, age no pulmão. E o paciente mais idoso, que tem uma deficiência do TI do pulmão, né? Aqui uma língua pálida, com presença de saburra espessa, tá? O pulso é fraco, são pacientes que têm facilidade para infecções de vias aéreas superiores, sempre com cefaleia em peso e coriza constante. Tá? Nesses pacientes, a gente tem que tonificar, né, pulmão 9, estômago 36, R3, R7, TI do pulmão e o TI do rim. Rapidamente, para terminar, prometo, algumas evidências científicas. Esse aqui é um trabalho de 1975, eu não vou citar porque não foi meu. Esse daqui foi feito em 98 na Unifesp. 16 pacientes com rinopatia alérgica, eles faziam uma avaliação com a escala análogo-visual da gravidade dos seus sintomas de obstrução, coriza e prurido, 10 sessões de acupuntura, uma vez por semana, uma melhora relativamente considerável. Aqui um outro trabalho mostrando a associação de acupuntura com fitoterapia. E aqui uma tese de doutorado que foi defendida na Escola Paulista, na Unifesp, em 2003, com 74 porquinhos da Índia, divididos em grupos controle alérgico, acupuntura e Shan. Eles foram submetidos a uma sensibilização, era um modelo experimental de alergia respiratória. Eles foram sensibilizados com ovalbumina, eram submetidos a estímulos elétricos dos pontos VG14, bexiga 13 e estômago 36, o grupo acupuntura, né? Depois eles eram colocados em câmaras de nebulização para que essa alergia desencadeasse a nível respiratório, né?
Mostrando os resultados, o pulmão, a traqueia e a concha nasal, todos obtiveram um menor afluxo de eosinófilos no grupo acupuntura. Tá? E o grupo Shan, onde as cobaias eram mais estressadas, porque elas recebiam acupuntura em não pontos e ainda os estímulos elétricos, eles tiveram uma piora do processo alérgico a nível de pulmão e traqueia, mostrando que a gravidade da doença piora em situações de estresse. Tá? Aqui as imagens gráficas, mostrando resultados nas conchas nasais, pulmão e traqueia. E antes que alguém me expulse daqui, eu estou à disposição para vocês, para qualquer dúvida.